Boa tarde a todas e a todos, sejam bem-vindos. Estamos chegando próximo, não é, do final da nossa coleta de campo, não é, Iraci? Perspectiva de setembro? Eu acho que a gente, nesse segundo semestre, a gente teve uma oportunidade de conversar junto com os pesquisadores aqui da Codeplan essa semana, e eu acho que uma das grandes tarefas que com as quais nós vamos nos defrontar nos próximos meses é justamente esmiuçar e analisar essa PIDAD que está chegando ao seu final, né, a PIDAD 2015-2016, e que eu acho que vai trazer dados extremamente interessantes e os mais atuais sobre a realidade socioeconômica do Distrito Federal, né, um produto importantíssimo da Codeplan, e que a gente fica muito feliz, né, de estar chegando nesse momento de podermos investigar diferentes temas, tópicos, comparar as diferentes regiões administrativas e, obviamente, ter um quadro geral, né, da situação do Distrito Federal hoje. Eu acho que o resultado da pesquisa é aguardado de forma ansiosa, não só por nós, mas por todo o complexo, né, do governo do Distrito Federal, já que é uma ferramenta extremamente utilizada e extremamente importante para o planejamento de políticas públicas na região e para a avaliação também do impacto, não é, da intervenção do Estado no Distrito Federal. A gente hoje apresenta os dados mais recentes da RA Taguatinga. Estamos aguardando aqui a presença do administrador regional, mas vamos dar início ao nosso debate, às nossas apresentações, dado o avançado da hora, e lembrando que a partir das 16 horas nós temos também um evento singelo, mas que cabe ser mencionado, que é a assinatura de um contrato de patrocínio com a Fibra para financiamento do nosso segundo concurso Codeplan de trabalhos técnicos científicos, cujas inscrições, as datas de inscrição já estão abertas, né? Já estão abertas, não? 5 de agosto, depois de amanhã, e se prolongarão até novembro, 14 de novembro, se eu não me engano. Enfim, está nos cartazes que nós já fixamos aqui no auditório, e aí a gente tem o prazer, né, também de assinar essa cooperação, esse acordo, né, esse contrato, melhor dizendo, com a Fibra, hoje às 16 horas. Então, sem mais delongas, vamos dar início às nossas discussões, e cada apresentador, né, a gente vai ter 2 apresentações, uma sobre os aspectos históricos, urbanos e ambientais realizados pela nossa Diretoria de Estudos Urbanos e Ambientais, coordenada pelo professor Aldo Paviani. Quem fará a apresentação é a Eliana Porto. Eliana Porto, você usa Porto? O Klarman, perfeito. Então, a Eliana fará a apresentação dessa primeira parte, e depois o nosso diretor, Bruno Cruz, apresenta os dados mais recentes da PIDAD para a região administrativa de Taguatinga. Em seguida, a gente abre para perguntas e comentários da plateia, e encerramos, não é, com algumas palavras finais da mesa, que esperamos seja composta também pelo administrador regional assim que ele chegue aqui na Codeplan. Então, Eliana, passo a palavra para você, a gente desfaz a mesa para poder acompanhar a sua apresentação, e no final, Aldo também tem seus comentários, não é, Aldo, ao final da nossa atividade. Então, Eliana, por favor, fica à vontade. Você vai usar o sem fio, ou você vai usar esse? Como você preferir. Boa tarde a todos. Vamos começar logo a apresentação também, porque o nosso tempo também não está muito extenso. Nossa apresentação da PIDAD hoje e também dos aspectos urbanísticos é em relação à RA3 Taguatinga. Então, nós temos aqui os aspectos relativos ao histórico de formação da cidade. Nós temos que já em 1749 já existia um pequeno povoado de tropeiros e também bandeirantes, que já nas proximidades do Córrego Cortado. E ali, então, foi o local onde se instalou uma fazenda que se denominou Taguatinga. Esse nome, Taguatinga, ele vem do tupi-guarani Tauatinga, que ele significa barro branco.
que é muito comum na região. E até um certo tempo se pensava que era ave branca, mas o correto mesmo é barro branco. Em 1958, portanto, antes mesmo do início do início do plano piloto, Planaltina já foi a primeira cidade satélite planejada, que aconteceu até mesmo de uma maneira, não posso dizer que seja muito planejada, porque também deveriam essas ocupações ocorrerem só depois de um determinado tempo pelo projeto, né, que foi feito. Mas o que aconteceu é que muitos trabalhadores vieram para a construção da nova capital e acabou que havia necessidade de um local para transferência. Então, ela foi fundada em 5 de junho, a partir da transferência da Vila Sarah Kubitschek. Até mesmo tem, nesses fatos históricos, ontem mesmo eu estava conversando com o nosso diretor, o professor Aldo, sobre a questão de que, logo no início, quando essas pessoas chegaram, esse grupo de pessoas, eles moravam em condições precárias e descobriram que o Juscelino ia jantar em um determinado local e se prepararam para fazer uma abordagem ao Juscelino, justamente exigindo essas residências. Então, que foi que o Israel Pinheiro, descobrindo isso, pediu para o nosso doutor Ernesto Silva, nossos conhecidos, né, historicamente aqui na formação da nossa capital, que fosse conversar com eles. E o doutor Ernesto Silva, pressionado, prometeu a eles que eles seriam implantados. Então, foi assim que surgiu a cidade de Taguatinga, e aí sim o projeto, a partir daí, teve que ser feito rapidamente para poder atender ao pedido. E o nome Sarah Kubitschek era realmente uma questão maior de pressão, que é o nome da primeira-dama. E logo depois, nos anos posteriores, então foram transferidos os moradores da Vila Mauri, IAPI, Vila Mercedes, Esperança, Tenório, Urubu e Querosene. As primeiras famílias se fixaram ali em volta da Praça do Relógio no início de Taguatinga Sul. Em 1964, já houve a Lei 4545, que dividiu o Distrito Federal em 8 regiões administrativas, e Taguatinga já fazia parte dessa divisão com o número de RA3. Em 75, o decreto 2943/75 criou Ceilândia, mas criou Ceilândia ainda agregada a Taguatinga. O PEOT, em 1978, que é o Plano Estrutural de Organização Territorial, ele já definiu diretrizes para ocupações no eixo ao longo de Taguatinga até o Gama. E nessa área específica estava já incluída. Surgiu, então, a ideia de Samambaia, que o início da implantação era em 1985, também pertencente ainda à RA3 Taguatinga. Em 89, foi a vez, pela Lei 49, em 85, foi o início, então, de Samambaia, pertencente à RA3. Em 89, nós temos nova divisão das RAs. Então, como aqui nós já tínhamos a cidade de Ceilândia e depois aqui Samambaia, nessa nova divisão da Lei 49, de 89, essas duas RAs se tornaram independentes, formando, então, a RA9, Ceilândia, e a RA12, Samambaia. Em 2003, foi a vez de desmembrar de Taguatinga a RA20, Águas Claras. E a última, então, em 2009, a RA30, Vicente Pires, na Lei 4327. Ai, desculpa, realmente, presidente, ontem até a gente estava comentando isso, as fotos pertencem ao arquivo pessoal do professor Aldo, e elas vieram realmente ilustrar aqui a apresentação. Não sei se o professor quer fazer... até eu ia fazer uma brincadeira. Eu ia fazer uma brincadeira com o Toninho, que ele estava perdendo o cargo dele para o professor Aldo, porque as fotos do professor Aldo aqui já mostra Taguatinga já com residência em alvenaria, barraco provisório já em junho de 71, e aqui uma nova foto também, o comércio da Avenida Central, já formado em 71.
Obrigada. Em questão de localização, a gente deve deixar bem claro que essa localização aqui da RA, ela foi feita muito aqui devido à PEDAD. Ela segue a divisão da PEDAD. Então, ela não tem a pretensão de alterar o decreto que fez a divisão das RAs. Tá bom? Segundo o nosso Plano Diretor de Ordenamento Territorial, que é a Lei Complementar 854 de 2012, Taguatinga está incluído dentro da Unidade de Planejamento Oeste, nesta área. E essa unidade de planejamento, ela envolve também Ceilândia, Samambaia e Braslândia. Nós temos, então, na ocupação territorial, nós temos que, ao norte da RA, nós temos Braslândia, que é a RA4, temos a RA1, plano piloto. Ao sul, nós temos o Riacho Fundo, RA17. A leste, nós temos o CIA, Vicente Pires, Águas Claras. E a oeste, a RA9, Ceilândia, e a R12, Samambaia. Quanto à evolução da ocupação, nós já tínhamos visto que surgiu mesmo antes da inauguração do plano piloto. Nós já temos aqui, então, na década de 60, as primeiras ocupações junto aqui à Avenida Central e junto à Praça do Relógio para Taguatinga Sul e um pouco aqui em Taguatinga Norte. E à medida que as cores vão ficando mais claras, são as ocupações mais recentes. Dentro também estabelecido pelo PDOT, nós temos também as macrozonas urbanas e temos que a RA3 está dentro está dentro de duas grandes macrozonas. A macrozona urbana é essa em amarelo e a rural a cinza. E temos também aqui pelos levantamentos da PEDAD que a zona rural ela ocupa apenas 38, a zona urbana ocupa apenas 38,67%, enquanto a maioria dela de 61,33% é ocupado pela zona rural. Segundo ainda o PDOT, nós temos aqui pelo zoneamento territorial que toda esta mancha em marrom, ela é uma zona urbana ocupada. E sendo que essa parte aqui amarela é uma zona urbanizável, uma área que poderá ser futuramente ocupada com novos parcelamentos. Quanto às áreas de regularização fundiária, como Taguatinga é uma cidade já mais implementada, ela praticamente toda ela está dentro, a área urbana dela, né, está dentro de uma área já com área formal. E nós devemos entender que essas áreas urbanas formais, elas na maioria, elas são áreas já registradas, mas pode acontecer uma ou outra pequeno enclave que ainda não tem esse registro, mas na grande maioria elas são áreas já formais. E nós temos duas áreas aqui, que é lá perto do Primavera, que é a área de regulação de interesse social, que é a 1, e a 2, a de interesse específico. E então nós podemos ver que as áreas urbanas formais, elas ocupam a maior parte, 96,43%, ficando uma pequena faixa de 3,59% para áreas urbanas de regularização. Unidade de conservação também, pelo fato de Taguatinga ser mais completa, ter mais tempo e ser mais consolidada, ela também tem áreas, e também pela localização que ela está, ela tem áreas de conservação bem consolidadas. Nós começamos aqui pelas áreas de proteção ambiental, que tem a APA do Planalto Central, que são essas áreas delimitadas aqui no laranja, e a APA do Rio Descoberto, que é essa mancha em azul. Temos também a área da Flona, a Floresta Nacional, que foi definida, que são essas áreas que estão aqui na cor verde. Né? A ARI, nós temos a área de relevante interesse, que é a ARI JK, que ocupa toda essa área achurada, pegando uma parte do cortado do Taguatinga. Temos as áreas de proteção de manancial, a 1, que é a do Córrego Currais, a 2, que é do Ribeirão Bananal, e a 3, que pega o Ribeirão das Pedras. Temos também as áreas de parque, que depois a gente vai ver pelas fotos que eles estão bem consolidados. O Parque Boca da Mata, que pega uma pequena parte dentro da SRA.
que já é um parque bastante antigo. O Parque Ecológico do Cortado, que pega esse letra B aqui em cima, junto ao Córrego do Cortado. E o Parque Ecológico Saburo Noyama, que ele vai pegar aqui já o Córrego Taguatinga e ele pega toda essa extensão. Além do Parque Urbano de Taguatinga, que é essa letra D. Administrador, né? Meu grande amigo. Tudo bom te ver? Só para registrar, né? Igualmente. O Ricardo Lustosa, administrador, já está com a gente. Vamos dar sequência. E no final ele também vai participar da mesa e fazer os comentários sobre os dados sobre Taguatinga. Seja bem-vindo. Obrigada por te rever. Então, aqui nós temos os dados da Floresta Nacional, né? O decreto ele é de 99 e ele veio para justamente promover o cuidado que deve se ter com essas áreas de recursos naturais renováveis, educação florestal e questões ambientais. O Saburo Noyama, também, como eu já tinha falado para vocês, ele vem mais para proteger a área do Córrego Taguatinga, mas também com grandes programas na área educacional e também áreas de preservação de vegetação, de matas ciliares. Então, como eu tinha falado no início, a gente pode observar que os parques eles estão bem consolidados, né, e são bem utilizados pela comunidade. O córrego, esse aqui é o Parque do Cortado, que o objetivo dele maior é proteger o córrego e as matas ciliares, além da parte de recreação e educação. E o Parque Urbano de Taguatinga também com os mesmos objetivos, que é essa área extensa aqui. O Parque Boca da Mata, uma parte dele está nessa área da administração e também é uma área que ela já foi ocupada anteriormente, atualmente ela já está bem mais voltada só para a preservação ambiental mesmo. Nós temos aqui, então, a questão das bacias hidrográficas que banham essa região administrativa. Então, nós temos duas grandes bacias. Essa mais escura, que é do Descoberto, e a mais clara do Lago Paranoá. E aqui nós colocamos os principais córregos, que é o Currais e Pedras, né? o Cana do Reino, o Córrego Cortado e o Taguatinga. Quanto a equipamentos públicos, nós podemos perceber pela localização, pela demonstração aqui no mapa, que eles também estão bem distribuídos pela cidade, pelo fato também do tempo de que Taguatinga tem história. Então, nós temos aqui um número significativo de escolas públicas ocupadas e previstas, que são 53 mais 5 previstas, centros de saúde, hospitais, inspetorias de saúde. Então, percebemos aqui, pela localização deles, que a cidade está bem servida nessas questões. Nós vamos agora detalhar a parte de cada um deles, de educação, por exemplo. As azuis são as implantadas e as amarelas as previstas. E aqui fotografias, que nós temos as fotografias do Toninho, o Centro de Ensino Médio e o Centro Educacional 2. Equipamentos de saúde da mesma maneira. Na distribuição deles, nós temos um grande hospital, que é o Hospital Regional de Taguatinga, uma unidade também mista de saúde. Os equipamentos de segurança, igualmente, a localização deles bem distribuídos espacialmente. A rede de estrutura não poderia deixar de ser diferente também. Nós temos aqui que a rede geral da CAESB, ela é quase que universal, ela tem 87%, ficando apenas 0,13% por conta de poços e cisternas. A rede de esgoto também, uma incidência bem grande, ficando apenas 2, pouco por conta de fossa séptica. A rede de energia é 100%, energia elétrica. A setorização da cidade, mostrando os principais setores, né, os setores do centro metropolitano e todos os demais que compõem a setorização feita pela CEGET. O sistema viário, a composição deles, mostrando aqui essas vias em vermelho, que são as vias de maior porte, onde tem atividades, tanto comerciais como institucionais, e outros usos também, habitacional, e mostrando que são atividades de uma densidade maior, localizadas nessas vias, que são as vias de atividades.
as que estão aqui pintadas em preto, que são as vias de circulação, e as vias secundárias pintadas em verde. O metrô tem 3 estações em Taguatinga, né? Nós temos aqui a fotografia da estação Praça do Relógio, a foto também da Estação Sul e aqui também a localização da Centro Metropolitano, a Estação Centro Metropolitano. E temos, então, as linhas de transporte urbano, 14 linhas circulares internas e 18 linhas para o plano piloto. Tendência à verticalização é uma questão que Taguatinga é bastante considerável. Se nós formos plano piloto, por exemplo, e o exemplo de Águas Claras, eles são bem mais significativos do que Taguatinga, mas elas já ocupam um lugar de destaque dentro do Distrito Federal, né? Então, existem outros lugares que estão aqui, como Cia, o Riacho Fundo, que já tem uma verticalização menor do que Taguatinga. Então, o Taguatinga estaria dentro de uma tendência mediana dentro do Distrito Federal. Aqui, então, as fotografias, né, pegando a área residencial, mostrando como se comporta as áreas habitacionais de habitação multifamiliares, de habitação unifamiliar, mostrando também que uma qualidade de habitação e de acabamentos e de construção bem considerável, de uma classe já média bastante significativa. Equipamentos urbanos também, nós temos a cidade bem consolidada em termos de equipamentos, nós temos aqui alguns exemplos, como a administração regional, o grupamento de bombeiros militar, conselho tutelar, fórum, o ofício de notas e também o de Taguatinga-Sul e o de registro de civil e de protestos de títulos. Temos também equipamentos de um porte já maior, né? Temos o centro administrativo, o Senai de Taguatinga, Lar dos Velhinhos, o centro de referência especializado aqui na assistência social e também aqui o HRT, que é o Banco de Leite Humano. As áreas comerciais, nós temos significativo potencial de áreas comerciais dentro de Taguatinga com porte bem regional, né? Então, nós vemos equipamentos de um porte maior, né, que são os shoppings, por exemplo, nós temos o shopping, o Taguatinga Center, temos o Taguatinga Shopping, o mais antigo do que o Taguatinga Shopping, o Alameda, né? Temos também a Feibox e aqui o Shopping Popular, quer dizer, é um comércio bem significativo. Nos comércios mais das áreas ao longo das vias, nós também vemos comércios de bastante representatividade, um comércio bem consolidado, que também pega ali principalmente a Sandu, a Avenida Comercial, e a Avenida Central e a Hélio Prates. As feiras também são muito significativas em Taguatinga, então elas também são de porte regional. Muitas vezes a gente sai de diversas localidades para ir, por exemplo, à Feira dos Importados e à Feira dos Goianos, que fazem parte lá da convivência de Taguatinga. E portes também, equipamentos de educação com um porte maior, como é o tipo da Católica, que tem um campus bem significativo. O colégio de faculdade de projeção também tem uma área bem de industrial tipo Abrasal. E aqui também o Hospital Anchieta, que ele tem também um alcance bem regional para todo o Distrito Federal e até mesmo para a área metropolitana. E equipamentos de entretenimento também é uma cidade bem consolidada, porque nós temos o Eixão Sul, ele é um atrativo para áreas de diversão de todo o Distrito Federal, né? Então, nós temos muitas lojas, muitos locais que têm boates, bares, lugares de pontos de encontro, não só de Taguatinga, mas de toda aquela região ali em volta e até mesmo de outros lugares fora daquela área metropolitana. E os equipamentos de esporte e lazer, que nós temos equipamentos de porte maior, como tipo o Cerejão, né? Nós temos parques infantis de porte menor, os PECs também, que são os pontos de encontro comunitário, que são mais restritos às comunidades que moram mais próximas.
Esse trabalho, então, foi feito na Deura. Nosso diretor, o professor Aldo Paviano, e o nosso gerente, o Sérgio Jatobá, que está aqui me ajudando hoje, me assessorando aqui, passando os slides, e agradecendo a toda a equipe, a Teca, que está aqui, o Odílio, a Ana, que é a nossa estagiária, que trabalhou mais diretamente nesse trabalho aí. E também nós não podemos deixar de citar a grande colaboração do DF Trans, na pessoa do Messias, e também do Alessandro, que nos dá uma força incrível, né, nesses nossos trabalhos, sempre nos disponibilizando os dados. E obrigada a todos. Boa tarde a todos, presidente, administrador. Então, eu vou apresentar os dados da PIDAD. É sempre bom apresentar depois da Deura, porque, ainda mais com as contribuições do Aldo nas fotos, que a gente tem a ideia da região. Como a Eliana tinha comentado, quer dizer, para fins de pesquisa, a Codeplan definiu uma área, as poligonais, e para Taguatinga, é essa região que foi definida como a poligonal para a pesquisa. A gente cobre as áreas urbanas ou áreas rurais com características urbanas. Okay? Então, aqui a gente tem uns dados consolidados e o comparativo de 2011 e 2013. Né? Aqui tem Taguatinga e DF. Lembrando que foi realizada essa pesquisa entre janeiro e maio de 2016, foram 1.500 domicílios visitados. Okay? Então, a população total estimada, 2011, era perto de 200 mil pessoas, agora em 2013, 212, e agora em 2016, 222 mil pessoas. Okay? O total de domicílios era 65 mil em 2011, passando para 69 mil. A gente tem a renda domiciliar, teve um aumento de 2011 para 2013 e uma queda agora de 2013 para 2016. Mas uma renda em torno de R$ 6.072, renda domiciliar real, né? Preços aqui de março de 2016, que em 2013 essa renda era um pouco maior do que a média do DF. Né? A gente teve também, em termos de renda domiciliar per capita, uma queda também, mas menor do que a renda domiciliar total. Acho que um ponto interessante também, o número de analfabetos é muito baixo, né? A gente tem um aumento no percentual de pessoas com nível superior, era 18%, passa para 22%. Também um pequeno aumento de domicílios com automóvel, né? Praticamente igual. E aqui também um fenômeno que a gente vem vendo, aumento de domicílios com TV por assinatura. A desigualdade em 2013 era menor do que a do DF e teve uma pequena queda em 2016. Bom, a boa coisa da gente ter avançado já com a pesquisa é que a gente tem um comparativo grande de várias regiões, mas fica mais difícil para os senhores lerem o quadro aqui. Mas a vantagem é que a gente já tem vários, é um prazer ter já todos os números, né? Então, aqui a gente tem esse comparativo. Acho que interessante aqui é olhar a taxa de crescimento média de Taguatinga e comparar com as demais. Então, a gente tem uma taxa de crescimento aqui de 1,6, que é muito parecido com o do Cruzeiro, mas menor que Jardim Botânico, que Estrutural, que teve um crescimento muito alto, Itapuã. Então, é uma área consolidada que tem um crescimento bastante parecido com o Cruzeiro, né? Acho que aqui também, um ponto que eu já tinha levantado, quer dizer, a gente tem esse aumento de pessoas com nível superior, mas algumas regiões, por exemplo, o Cruzeiro ainda tem mais percentual de pessoas com nível superior completo. A gente tem 32% aqui no Cruzeiro, 49% São Sebastião, aí quando a gente vai, por exemplo, para Parkway, 50%. Enfim, a vantagem agora da gente ter essa evolução da pesquisa é que a gente pode fazer esse comparativo grande com as outras regiões. Okay? Bom, aqui eu acho que é um dado também muito interessante da PIDAD, que é o local de trabalho, e um comparativo, então, entre postos de trabalho no plano piloto, então, pessoas que moram em Taguatinga e quantos trabalham no plano piloto. Em 2013 eram 28 mil,
e agora, em 2016, 30 mil. Isso representa, em 2016, 32%. Acho que um ponto interessante, quer dizer, que várias pessoas já levantaram, o Sérgio, a Mônica, que quando a gente olha o total de pessoas que trabalham na própria região administrativa de Taguatinga, quer dizer, a gente tem uma estabilidade aqui, né, 39 mil, então a gente tem perto de 40 mil, mas a gente está falando de um total aí de 40% das pessoas trabalhando na própria região. Quer dizer, mostrando de fato que você tem um polo ali importante de dinâmica, né? Se a gente comparar com outras regiões, por exemplo, tem a Fircal, que tem 50% trabalhando na própria região, depois Samambaia, Sobradinho, que são regiões bem mais isoladas do centro, né? Aqui também é um comparativo de renda. Então, a gente tem esse comparativo de renda domiciliar. Como eu falei, teve essa queda de 2013 para 2016, uma pequena queda. Mas, diante do quadro que a gente tem de crise, até que a queda não foi tão forte assim, né? A gente está falando alguma coisa aí perto de 5% de queda, em termos reais. Em termos de renda per capita, a queda foi menor. E quando a gente olha para pessoas assalariadas sem carteira, a gente tem um pequeno aumento de 2013 para 2016, mas ainda assim menor do que várias outras regiões mais vulneráveis. Se a gente pegar, por exemplo, aqui que tem 11%, a gente está falando do Gama, 13% Santa Maria, regiões bem mais afetadas pela informalidade, né? Bom, esse eu acho que é um quadro que vem se repetindo em todas as RAs, a gente tem comentado isso. O total de crianças fora da escola de 0 a 4 anos é bastante grande. A gente está falando aí de 6.400 crianças, perto de 65%. Quando a gente começa a chegar para o nível do fundamental, aí a gente tem perto da universalização. De 6 a 14, só 46 crianças fora. De 5 a 6 anos também, 2% do total de crianças. De 7 a 17, a gente tem 97% de crianças frequentando a escola, esse total fora em torno de 790. Acho que esse dado é interessante também, de 18 a 25, a gente tem 48% estudando, dos quais 39% fazendo faculdade. Eu acho que esse é um ponto interessante. A escolaridade média da população é no ensino médio completo, né, a modal, a classe mais... onde a gente encontra a maior frequência de pessoas no médio completo e depois o superior completo. Então, a gente tem uma escolaridade de média para alta. Aqui eu acho que é um dado interessante também, que é a distribuição da população com mais de 25 anos. Então, a gente tem uma ideia da qualificação da força de trabalho, né? Então, aqui a gente tem, de novo, essa concentração mais forte no médio completo, mas tem aqui 1/4 com nível superior completo e uma parcela aqui não desprezível de pessoas com pós-graduação. Bom, aqui é só uma distribuição dos trabalhadores informais, segundo a escolaridade. Então, daquele total de 5% de pessoas na informalidade, a gente tem ainda a concentração mais forte no médio completo, maior ainda do que a distribuição na população com mais de 25 anos, uma concentração aqui também importante no fundamental incompleto e alguma coisa aqui no superior também. Então, segue muito o padrão da distribuição de escolaridade da população. Esse dado é muito interessante, que é o acesso da população à internet. Então, em azul, a gente tem a população em geral, Taguatinga está aqui, e em vermelho a gente tem os jovens. Então, a gente tem praticamente quase todos os jovens, quase 92% aí conectados à internet, né? E a população em geral a gente tem 75%. Acho que isso é interessante comparar com as outras regiões do DF, que mesmo regiões mais pobres têm um nível de conectividade bastante alto. Por exemplo, aqui na estrutural, você tem 62% dos jovens declarando ter acesso à internet. Okay? Bom, aqui o local de trabalho. Eu acho que essa é um aspecto que a gente vem destacando bastante na região. Então, aqui, quando a gente olha para o nível de escolaridade, pessoas com menor escolaridade tendem a trabalhar mais na própria região. Em Taguatinga não é diferente, a gente tem
quase 55% aí das pessoas trabalhando na própria região, 20% trabalhando no plano e vários locais, representando aí perto de 16%. Quando a gente vai olhar para nível superior, a figura se inverte, mais gente trabalhando no plano piloto, mas ainda assim um percentual grande de pessoas trabalhando na própria região. Quer dizer, então a gente tem pessoas de escolaridade menor trabalhando na própria região, mas pessoas de nível superior trabalhando. Isso acho que é um aspecto interessante da região, mostrando que tem postos de trabalho, possivelmente de maior qualificação na região. Opa. Foi. Aqui a distribuição segundo escolaridade. Também é interessante olhar como é o modo de transporte das pessoas ao trabalho. Então, a gente tem, isso não difere de outras regiões, quer dizer, pessoas de nível superior tendem a se deslocar muito mais de carro, que é esse laranjinha, do que ônibus, que é o azulzinho aqui. E quando a gente vai para nível fundamental incompleto, a gente tem um percentual mais alto de pessoas indo de ônibus, mas ainda assim um percentual grande de pessoas aqui indo de carro. Eu acho que um outro dado que é muito interessante é olhar as pessoas que trabalham na própria região de Taguatinga. O principal modo de transporte é o automóvel. Então, a pessoa trabalha na própria região, mas se desloca de automóvel para ir ao trabalho, né? Eu acho que esse é um ponto interessante. E quando a gente olha para quem trabalha no plano piloto, é quase metade automóvel e ônibus, né? Acho que esse é um... Ops. Aqui é um dado que a gente tem levantado da pesquisa também, para a gente ter uma ideia do nível de vulnerabilidade dos domicílios. Então, são domicílios que têm renda domiciliar de até 1/4 de salário mínimo. Então, segundo os dados da PIDAD, em Taguatinga a gente tem 465 domicílios nessa situação. E aí aqui a gente tem a distribuição para as outras regiões administrativas. Por exemplo, Itapuã, a gente está falando de 1.700, quase 1.800 domicílios. Na Ceilândia, a gente está falando de quase 4.000 domicílios nessa situação. E aqui, quer dizer, dentro daqueles domicílios que apresentam essa vulnerabilidade de renda até 1/4 de salário mínimo, a gente separou quais são aqueles domicílios chefiados por mulheres e idosos. Tá? Então, daqueles 450, alguma coisa, a gente tem 325 que são chefiados por mulheres ou idosos. Bom, esse é um dado também muito interessante, que é a percepção da população quanto a policiamento próximo ao domicílio. E aí, Taguatinga está... 47% das pessoas declaram que existe policiamento próximo ao domicílio. Esse dado é um pouco maior do que regiões como Recanto das Emas, Braslândia, Planaltina, mas menor do que Cruzeiro, Varjão, Candangolândia, aqui Riacho Fundo. Então, ficaria aí mais ou menos na região intermediária de declaração de percepção de policiamento regular. Aqui é um dado que a gente tem sobre a infraestrutura urbana, e aí a gente faz uma pergunta na pesquisa. Então, não é um dado oficial da CEGET, é o que as pessoas declaram se o domicílio é ou não regularizado. E aí, regularizado é que tem próprio com escritura, própria em aquisição ou em assentamento. Okay? Então, quando a gente olha, os azuis são os regularizados, os declarados regularizados, e em vermelho, os declarados não regularizados. Então, a gente vê diferença de infraestrutura para os regularizados com relação a asfalto, calçada, meio-fio, iluminação pública praticamente igual, e aí uma diferença grande em rede pluvial e esgotamento sanitário. Okay? Bom, por fim, a questão de atrativos, né, ou áreas ambientalmente sensíveis também. Então, rua arborizada. É interessante que é bem baixo, né, a declaração das pessoas de existência de rua arborizada. Jardins e parques também. As pessoas declaram pouca percepção de existência próximo ao domicílio. Áreas de preservação também baixa, nascente d'água. E o PEC é o que tem a maior declaração de presença próxima ao domicílio. Esse dado, de fato, me impressionou bastante, né? Que é bem diferente de outras regiões que a gente
apresentou. Bom, então, um resumo aqui. A gente tem 48% da população de 25 a 59 anos, de 0 a 14, 15%, e idosos representando 23%. A distribuição de atividades: comércio, serviços gerais e serviços pessoais. Infraestrutura: água, energia elétrica, atende quase todo mundo, e esgoto também, uma cobertura muito alta. Iluminação pública, rua asfaltada, presente em 98% dos domicílios. Okay? Bom, eram essas as informações. Eu queria agradecer a Iraci, Douglas, todo mundo da pesquisa, e, bom, a gente pode passar para o debate. Obrigado. Vai compor a mesa, dessa vez com a presença do administrador de Taguatinga, Ricardo Jacobina. Seja bem-vindo. Nós estamos... Ricardo, tá? Ricardo, tá bom. Da Eliane Bermudes, da GFIS. Muito prazer. Obrigada pela presença. Demais convidados que estão aqui, nós agradecemos a presença de vocês também. Obrigado, pessoal, pelas apresentações. É um prazer enorme ter aqui, o administrador de Taguatinga, Ricardo Jacobina, ou Ricardo Lustosa, enfim. Isso também. A participação do administrador regional, da sua equipe, nesses debates é de suma importância, porque nosso propósito com essas discussões é justamente de poder contribuir de alguma forma, com a sua gestão, com a melhoria da qualidade de vida da população nas regiões administrativas do Distrito Federal, propiciando a vocês informações mais atuais sobre aspectos importantes socioeconômicos da cidade que vocês administram. Então, é fundamental, e a gente agradece muito. A gente sabe da agenda complexa que vocês têm, lotada, e então é um prazer para nós recebê-los aqui. Eu vou fazer dois comentários, acho que o Bruno já tocou neles. Vou só dar uma ênfase maior, e depois eu passo a palavra para o nosso administrador, depois para o Aldo fazer também alguns comentários, e a gente pode abrir para perguntas da plateia. Vou destacar três coisas em vez de duas. A primeira é esse alto índice de oferta de empregos que a gente pode supor de mais alta qualificação, representado aqui pela porcentagem da população com ensino superior que trabalha na própria região administrativa de Taguatinga. Isso é evidência, da pujança econômica de Taguatinga. É um polo econômico importantíssimo aqui no Distrito Federal, e que oferece, diferentemente de outras regiões administrativas, oferece oportunidade de emprego para pessoas de qualificação e escolaridade elevada. A gente não está falando das características do emprego, da oferta de emprego aqui, da característica das vagas, mas a gente tem aqui uma evidência, um indício de que Taguatinga é diferente de outros locais porque ela oferece bons empregos. Ela atrai pessoal qualificado para trabalhar na cidade. E, normalmente, a gente não vê isso nas demais regiões administrativas que concentram empregos de mais baixa qualificação. Isso ainda acontece em Taguatinga também. Não é que isso não tenha lá, sim tem, mas tem também uma outra dimensão, da oferta de empregos que é diferente de outras regiões administrativas. Então, acho que isso cabe destaque. E cabe destaque também o fato de Taguatinga, da gente entender Taguatinga como uma cidade grande, e isso reflete um pouco do automóvel. Diferente também de outras regiões administrativas, nós vemos aí um alto índice de pessoas que trabalham na própria RA usando o automóvel. Apesar de também irem a pé, não é isso? Usarem ônibus. Interessante também destacar o uso do metrô, daqueles que vêm para o plano piloto, uma incidência bastante grande também do uso do metrô, mas aqueles que estão dentro da cidade ainda prevalece o automóvel, que é um pouco diferente
de outras regiões administrativas. Eu acho que vai ser bem interessante em setembro, quando a gente tiver a base concluída, a gente poder fazer essas afirmações comparativas com maior precisão. Mas, enfim, esse é um outro atributo da região, não é, de Taguatinga que salta aos olhos. E o terceiro, Bruno, é esse que você chamou a atenção também, que aí cabe a gente conversar, não é, com o administrador, que tem a ver com essa baixa percepção de equipamentos públicos, culturais, principalmente, ou equipamentos culturais, não necessariamente públicos, não é? E áreas verdes, né? Parque, arborização. Percepção da população é de que a oferta disso é baixa. Aí eu gostaria que o senhor também se pronunciasse um pouco sobre isso, trazendo a sua visão sobre o tema. Ela se assemelha a algumas outras regiões administrativas do Distrito Federal, mas e aí a gente vai precisar esperar um pouquinho os dados aqui da área central, mas eu tenho para mim, a partir só da observação, de que a percepção dessas áreas verdes nas áreas centrais da cidade é maior, e nas áreas, vamos dizer assim, da periferia geográfica, né, é menor. Então você tem uma concentração, isso é uma hipótese para a gente testar, talvez uma concentração desses espaços verdes, coincidindo, não é, com renda, escolaridade, enfim, coisas do tipo. E aí, obviamente, relacionado com a qualidade de vida, não é, da população nessas diferentes localidades. Então, esses eram os 3 pontos que eu queria chamar a atenção. De novo, agradecer pelas excelentes apresentações e passar a palavra para o Ricardo para seus comentários. Ricardo, obrigado por ter vindo, tá? Bom, boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui o presidente Lúcio pela simpatia, pela condução leve, a equipe que está aqui nessa mesa. Bruno, parabéns. Doutor Aldo, parabéns pela contribuição. A minha amiga, doutora Eliana, amiga, arquiteta, companheira. Minha outra amiga Eliana, que está ali, Xará, companheiras de militância, de trabalho, de sonhos, né, para uma cidade melhor. Quero cumprimentar os servidores da Codeplan no nome da Eurípides, que é ali uma querida amiga, está ali atrás, servidora dessa casa. Eu me sinto muito à vontade de estar aqui nessa mesa, presidente. Eu estive administrador do Lago Norte e tive a oportunidade de estar aqui na Codeplan ouvindo os relatos dessa pesquisa de campo. E eu me sinto muito confortável de estar hoje na posição de administrador de Taguatinga, ouvindo essas informações. E eu acho que, como Estado, como governo, nós nunca deveríamos trabalhar ou planejar algo sem ouvir a pesquisa de campo, sem ter como base os dados estatísticos. Eu acho que o governo precisa trabalhar dessa forma. Essa é a forma correta. É a forma de se planejar a evolução de uma cidade. O que retratou nessa pesquisa é a mais pura realidade do que acontece em Taguatinga. Ora, é uma metrópole, talvez na história do Distrito Federal não exista uma região administrativa que mais perdeu área do que Taguatinga. A poligonal de Taguatinga primeiro perdeu para Ceilândia, depois perdeu para Samambaia, depois perdeu para Vicente Pires, Águas Claras. Então, ela foi perdendo a sua poligonal e isso foi deformando o seu partido arquitetônico. Ora, se prejudicou um crescimento e um planejamento da cidade em função de soluções urbanísticas de melhoria para a comunidade. O que aconteceu? É a realidade que nós temos. Nós temos uma metrópole, presidente, estrangulada. Nós temos uma metrópole com 220 e poucos mil habitantes, mas que durante o dia recebe 1,5 milhão de pessoas. Nenhuma região administrativa do Distrito Federal recebe uma carga, é tão demandada nos seus equipamentos públicos, na sua malha viária, nas suas repartições públicas, nos seus equipamentos de apoio, como Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, no seu comércio, nenhuma região administrativa. Ora, então, se eu sei que a minha cidade ela é demandada dessa forma, o meu olhar, no mínimo, deveria ser diferente. Deveria ser, bom, o que é que eu posso fazer para Taguatinga oferecer a essa população condições de mobilidade,
o fato de ter na pesquisa mostrando que o taguatinguense só usa carro, é porque nós não temos o VLT. Apesar de termos 3 estações de metrô, como foram colocadas, essas estações elas não atendem ao morador de Taguatinga. O morador de Taguatinga ele não é atendido pelas estações do metrô, ele não usa o metrô. A grande maioria não usa o metrô. Por quê? Porque se ele tivesse se deslocado da QNM 36, na M Norte, que é um bairro de Taguatinga, para vir ao centro de Taguatinga para pegar o metrô, ele pega o ônibus e vai direto para o plano piloto. E, na verdade, ele não precisa ir no plano piloto para nada. Como bem a Eliane demonstrou, as faculdades, shopping centros, hospitais públicos, hospitais particulares. Então, é uma cidade autossuficiente. E isso me traz a seguinte reflexão. Como será o futuro de uma cidade como essa? Porque se o Estado não se organizar com investimentos focados na qualidade de vida do taguatinguense, essa cidade vai sucumbir. E a tendência é que ela seja comprimida por tudo que está em torno dela. Então, é uma cidade que ela não pode ser tratada como uma rota de passagem. Ela não pode ser tratada como apenas uma cidade comercial. Ela não pode ser... Taguatinga tem espaços, Taguatinga tem cachoeira, gente. Se você for no Parque do Cortado, Parque do Recreativo do Cortado, tem cachoeira, tem nascentes, Parque Boca da Mata, uma área belíssima. Nós temos o Sabor Onoyama, uma área belíssima. Nós temos o Tagua Parque, que faz divisa com a Vicente Pires, que eu vi que na poligonal traçada ele passou a ser da Vicente Pires, mas tem o nome de Taguatinga, um parque que nasceu em Taguatinga, e devido a esse crescimento desordenado, acabou prejudicando a poligonal da cidade. Ela, com certeza, por uma questão de morfologia, ela vai passar a ser de Vicente Pires. Né? Taguatinga não tem como, se você usar como base o pistão, ela vai passar a ser da Vicente Pires. Mas, mais uma vez, a cidade está perdendo. E eu me sinto confortável em ouvir algumas informações e também me sinto alimentado nas decisões que nós estamos tomando enquanto estamos à frente da administração. Ora, nós fizemos um enfrentamento grande, presidente, na questão da mudança viária das avenidas Comercial e Sandu. Por que fez o enfrentamento? Porque nós precisamos trazer Taguatinga, que está aí um século atrasada, para o século XXI. Quais são as tendências de mobilidade moderna? Precisamos oferecer ciclovias, precisamos oferecer condições das pessoas se locomoverem dentro da cidade. O senhor observou bem um dado. Equipamentos públicos como de lazer, como parquinho, quadras poliesportivas na rua, não são equipamentos públicos de Taguatinga. Isso não tem a característica. O povo de Taguatinga não usa esse tipo de equipamento. Então não adianta o Estado ficar investindo, construindo numa praça uma quadra de poliesportiva, invista-se num parque, porque a população vai para o parque. Então, já traz o norte. Agora, Taguatinga tem 74 quadras poliesportivas, todas 74 danificadas. Porque não se ouviu uma informação tão preciosa, tão valiosa como essa. Então, eu saio daqui além da responsabilidade de estar recebendo essas informações, eu saio daqui mais fundamentado nas decisões que nós precisamos tomar, sabe, Eliane? Precisamos tomar decisões que alcancem a cidade. Construção de bicicletários públicos, construção de ciclovias. Em vez de investir em reformas de quadras onde as pessoas não usam, aplicar o recurso aonde as pessoas usam, onde elas têm a percepção daquele equipamento público, do parque, da praça, da área de convivência. Em vez de fazer um investimento em áreas onde não serão aproveitadas, fazer planejamento com base em pesquisas, até que justifiquem os investimentos e os gastos do dinheiro público. Acho que é uma responsabilidade muito grande que a gente tem que ter, e fazer com que a cidade saia, sabe, professor, desse marasmo urbano,
porque os números de Taguatinga são altamente positivos. Né? Os números de Taguatinga nos colocam numa posição, Bruno, muito privilegiada. Então, nós, como Estado, como governo, precisamos realmente aproveitar essas informações e levar a cidade para esse nível. Quero agradecer muito, presidente, por essa oportunidade de estar aqui, rever amigos, rever pessoas que sonham com Brasília melhor e sair daqui municiado com esse nível de informação do mais alto nível. E a Codeplan, toda a equipe aqui, receba o meu cumprimento, o meu respeito e digo que a administração de Taguatinga está de portas abertas para estar recebendo a equipe, para estar recebendo os técnicos, para juntos também estarmos discutindo políticas públicas que realmente tragam benefício à comunidade taguatinguense do Distrito Federal. Eu costumo dizer o seguinte: Brasília é capital do Brasil, não tem nada a ver com isso. Taguatinga é capital do Distrito Federal. Obrigado. Bem, boa tarde a todos os presentes. Eu acho que o administrador pintou aí, perguntando qual é o futuro, não é? E eu pergunto qual foi o passado. Aí, para os que querem ver na literatura como é que foi o passado de Taguatinga, é só ler a sua origem, né? A gênese de Taguatinga, com o livro do Dr. Ernesto Silva, que chama História de Brasília. Ele tem um capítulo só sobre a Constituição de Taguatinga em 1958. Primeiro por... Não, a transferência das pessoas para lá, segundo Ernesto Silva, foi em 58. Por quê? Porque havia uma... A Eliana citou esse aspecto, né? Havia uma favela ao redor do Núcleo Bandeirante, chamada de Sara Kubitschek, que as pessoas estavam muito instáveis em função das péssimas condições da favela. Aí o próprio Ernesto Silva falou pessoalmente para mim, porque eu era inquilino dele, ele me contou a história que ele conseguiu amainar os que não estavam satisfeitos e começou a transferir. O que na época dava mais de 1 hora a transferência desses operários que moravam nessa favela e trabalhavam no plano piloto, que eles vinham no que se chamava de gaiola. Era um caminhão com uma carroceria para proteger, não do pó, porque tinha umas janelinhas, eu até peguei esses caminhões circulando aí com o operário. Quer dizer, então, ela começou com a Vila Mauri e a Vila Dimas também, né, que foram transferidas para lá. Então, tem uma gênese em que a base foi o pioneiro, né, que veio para cá. É uma história muito bonita e a gente não teve muito tempo para desenvolver, mas um dia a gente escreve sobre esse aspecto. E quero dizer ao administrador, para quem eu vou passar um exemplar dessa parte relativa ao estudo urbano e geográfico, não é? Que é uma cidade que teve o seu dinamismo. Ela é uma cidade talvez a mais completa em termos de equipamento comercial, etc. Já teve um setor industrial que eu acho que decaiu com o tempo, mas eu mesmo fiz móveis no setor industrial de Taguatinga, em 1974, 75, né? Tinha a fábrica de móveis lá. Então, quer dizer, e abriga uma população que trabalha na própria localidade, de preferência, mas que ainda se desloca. No nosso trabalho de 1971, quando eu tirei essas fotos aí, que eu acho que estão no arquivo público, né? Então, nós fizemos uma origem e destino. Daquela época, Taguatinga perdia, no início, né, ali nos 71, perdia algo como 62%, se eu estou bem lembrado, de população. Era a cidade que menos perdia, já naquela época, população para trabalhar no plano piloto. Então, quer dizer, foi uma cidade com muito dinamismo, ela se estruturou bem, está bem equipada, pelo que a própria Eliana mostrou. Eu quero dizer para o administrador que eu acho que o futuro vai ser continuar nesse ritmo de atividade, não é? Talvez modificando um pouco o perfil, se tiver área para a indústria, porque eu acho que cabe. E outra, na história, Taguatinga foi criado na vertente que não poluísse o Lago Paranoá. Quer dizer, foi uma visão geopolítica, inclusive, do governador da época, né?
e que era nomeado pelo presidente da República. Ele está justamente na vertente lá dos rios que demandam a Goiás, e que impedia que, por exemplo, o esgoto, enquanto não foi implantado, viesse para o Lago Paranoá. Então, acho que é uma cidade interessante, vale a pena. Eu já fiz muita compra lá. Inicialmente, o meu alfaiate era ali perto da Praça do Relógio. Enfim, eu fui um consumidor, tanto do Núcleo Bandeirante quanto de Taguatinga, logo no começo. Pessoal, há algum comentário, alguma pergunta da nossa plateia? Não sei se nossos colegas da imprensa querem fazer perguntas agora ou preferem deixar para depois. Você prefere fazer agora? Então, ótimo. Então, a gente pode começar contigo. E se tiver... Depois ou agora? Não entendi. Depois. Tá bom. Perfeito. Alguma pergunta, alguma participação? Por favor. Iraci, aqui da Codeplan. Boa tarde, eu sou empregada da Codeplan e moradora de Taguatinga. E um dos problemas que temos lá em Taguatinga é a questão de segurança, que não é um privilégio só nosso, é de outras cidades também, regiões, mas é muito forte em Taguatinga, haja visto que na pesquisa mostrou que quase metade da população tem que pagar os vigias de quadra para ter um pouco mais de tranquilidade. E a gente andando em Taguatinga, principalmente entre as quadras, você não vê policial, nem durante o dia e nem à noite. Existe algum programa para a cidade para melhorar a questão da segurança, que é pânico total? Obrigada. Essa pergunta é uma pergunta dura, viu, Iraci? Você me apertou sem me abraçar, como fala minha mãe. Eu vou dizer para você que a sensação de segurança hoje, ela tem alguns fatores urbanos que provocam a falta da sensação de segurança. Porque não é o fato de ter a polícia na rua, é o fato da comunidade ter a segurança de trafegar em determinadas áreas. Ora, se você for andar ali na QSC à noite, você anda assustado. Por quê? Primeiro, é uma escuridão só. As casas todas fechadas, você olha para um lado, para o outro, então você já entra na rua, você já para. Se você vai trafegar à noite na área da QNG, onde tem aquelas ruas longas que saem do Mercado Norte até chegar lá no Pistão, você olha aquela rua de ponta a ponta, com aquelas árvores gigantescas, áreas escuras, árvores mal podadas, você vê a questão da calçada quebrada, o lixo. Então, essas dificuldades urbanísticas, elas provocam uma sensação de insegurança muito grande. Se você for ver os índices de criminalidade nessas áreas, são baixíssimos. Não há índice de criminalidade alta na QNA, na QND, na QNB, na QNE, na QNF. A maior incidência de furtos e roubos é na área central de Taguatinga. É o hotspot, ali, o ponto quente, né, ali do centro de Taguatinga. Agora, o que acontece com a comunidade no geral? Quando o Estado falha na conservação, há um efeito cascata, é um efeito avalanche. Então, o morador já não sai na rua, porque ele se sente desconfortável com aquela questão da cidade feia, a árvore não está cortada, o meio-fio não está pintado, a calçada está quebrada. Aí, ele já associa isso à segurança. Sem contar que existe realmente um fator que hoje a polícia ela não consegue cobrir a malha urbana. Isso é um fato, né? Isso é um dado que, inclusive, mostra aqui. Mas eu acho que nós teríamos que provocar outros elementos urbanísticos para poder gerar melhor a questão da segurança. Eu estava pela manhã na M Norte. Eu faço um trabalho na rua. Eu sou um administrador que eu trabalho no meio da rua. Eu estou na rua, eu tenho um gabinete aberto, as pessoas chegam lá, não precisa marcar hora, ela é atendida por ordem de chegada, e em outros momentos eu faço atendimento nas ruas. É bom que você come pão de queijo, toma café, que é uma beleza. E as pessoas falam assim, administrador, para que é que tem um beco no meio de uma rua? Esse conceito do beco, ele nasceu lá atrás, o professor Alto aqui, para facilitar a locomoção das pessoas. Há um ponto de acesso ao ônibus, há um ponto de acesso ao comércio. Só que hoje isso está defasado. Ele virou o quê? Um ponto que facilita uma ação criminosa. Então, onde o Estado tem que entrar?
combatendo esse tipo de coisa. E hoje eu estou com uma ação forte em Taguatinga. O centro de Taguatinga, que era conhecido antigamente pelas meninas que faziam programas, aquela coisa toda, hoje nós estamos fechando, após 20 anos de ininterruptas ações infundadas, hoje nós estamos conseguindo fechar os hotéis que eram usados como ponto de tráfico de drogas. Olha, uma demanda de 20 anos, mas foi feito um enfrentamento diferenciado. Qual foi o enfrentamento que foi feito? O enfrentamento administrativo, porque o policial já não conseguia. A legislação não permitia o policial entrar no hotel, apreender a pessoa. Quem usa a droga é usuário, não é traficante. Então, a gente sabe que a legislação, aí não vou entrar nessa esfera penal, ela é muito, defasada. Isso tudo gera sensação de insegurança. No ponto de vista de Taguatinga, eu convido a você, toda segunda-feira do mês, toda. O Conselho de Segurança é algo que eu abraço mesmo. Então, toda segunda-feira, o Conselho de Segurança ele está em algum local da cidade. Não é feito no prédio da administração, onde só vai o servidor da administração e 5 gatos pingados. Não. A gente pega o Conselho de Segurança e coloca lá no meio da comunidade para discutir as questões de segurança. Isso tem dado um resultado muito bom. A Polícia Militar trabalha com estatísticas. Ela precisa dessas informações. A comunidade não confia e não busca mais os órgãos públicos para dar as informações. Então, essa ida até as pessoas é justamente para trazer a nós a informação correta para tomar uma postura. Nós estaremos na QNJ, ali numa praça onde o pessoal joga basquete, perto de um postinho policial, você sabe muito bem onde que é. Vou estar lá na próxima, primeira segunda-feira do mês. Estou lá, vou montar o acampamento lá, e a gente chega de 8 da manhã e sai meia-noite. Mas ouve todo mundo, demanda toda... contabiliza todas as demandas, monta um planejamento estratégico e dá a informação do retorno. E lá vai o comandante da polícia, o comandante do bombeiro, os órgãos de fiscalização. Aí você me ajuda. Obrigado. Assim, é interessante porque o seu ponto ele se reflete na pesquisa nossa, né? Ou seja, a percepção da população quanto a policiamento na rua é de 47%. Né? Ou seja, um nível intermediário, não é o mais baixo, mas está longe de ser o mais alto. Né? Então, essa é uma questão também interessante que a pesquisa aponta. Bom, estamos chegando aqui ao final dessa nossa atividade. Eu pediria às pessoas que estão aqui presentes também que participem da nossa próxima discussão. Fica o convite também, administrador, a presença aqui depois do presidente da Fibra, para uma cerimônia rápida de assinatura de um contrato de patrocínio para o nosso prêmio Codeplan de trabalhos técnicos científicos. A gente já aproveita para divulgar para você e depois a gente pode passar alguns cartazes para estimular a produção de conhecimento sobre o desenvolvimento aqui do Distrito Federal. Então, agradeço a presença de todos. Peço que aqueles que queiram participar dessa próxima atividade, que será uma atividade singela, bastante rápida, que fiquem aqui no auditório. E agradeço enormemente a sua presença. Tá, Ricardo, aqui conosco, suas colocações muito esclarecedoras, né, demonstram aí uma preocupação e um conhecimento muito grande sobre a cidade que você administra, e a gente tem toda a expectativa de que os dados lhe sejam úteis e nos colocamos à disposição para continuar essa interlocução, né? Se você precisar depois de algum apoio na interpretação desses dados, na leitura, em algumas análises específicas que você precise, a equipe aqui da Codeplan está à sua inteira disposição. Então, muito obrigado a todos e vamos partir já para a nossa próxima atividade. Hoje uma tarde cheia aqui, já agradecendo aqui e reconhecendo a presença do presidente Jamal Bitar aqui no auditório, presidente da Fibra. Então, passo a palavra para a Esther, é isso? Não, para a Nilva, para encerrar essa atividade e dar início para a próxima.